Oi, tudo bom? Eu queria compartilhar com você o meu devocional de hoje, que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Vou ler alguns versículos para você. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: Não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: Meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vá, deite-se, e se ele chamá-lo, diga: Fale, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. A gente pode perceber aqui desde o primeiro versículo que nesses tempos, naquela época, o Senhor não estava mais falando como ele costumava falar com o seu povo. Por quê? O povo estava desobedecendo a Deus, eles não estavam seguindo a direção de Deus e eles estavam desprezando a palavra do Senhor. Eles estavam sendo desobedientes como ímpios. Por isso, raramente o Senhor falava ou mandava visões. Se a gente não andar de acordo com a vontade de Deus, Ele não vai falar conosco. E a gente consegue perceber que Samuel, ele ainda não conhecia o Senhor e a voz do Senhor, como está escrito aqui. No versículo 7 a gente vê: Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Por isso, quando o Senhor falava com ele, ele não entendia que era o Senhor que estava falando e corria para Eli, pensando que Eli queria falar com ele. Se Samuel já conhecesse o Senhor, ele iria ouvir a voz de Deus e ia reconhecer a voz de Deus. Isso significa que a gente só ouve e reconhece a voz de Deus e segue a direção dele quando a gente anda com ele, quando a gente já conhece ele e a gente tem intimidade para reconhecer a voz. Assim é com a gente também. Se a gente não tiver intimidade com Deus, se a gente não buscar a Ele todos os dias, a gente não consegue distinguir a voz do Senhor e muitas outras vozes podem fazer com que a gente se perca no nosso caminhar. No versículo 8, a gente vê que quando o Senhor chama Samuel pela terceira vez, ele entende que é o Senhor que está chamando Samuel. Ele já estava um tempo sem ouvir a voz de Deus, sem receber direção de Deus por causa da desobediência, principalmente dos filhos de Eli. Mas ele percebeu que Deus estava querendo falar com Samuel. E aí, finalmente, ele, depois de ter percebido isso, direcionou Samuel do que Samuel deveria fazer. E então ele disse: Samuel, volte, deite-se, e quando a voz te chamar outra vez, você fala, Senhor, que o teu servo ouve. A gente vê, a partir do versículo 10, quando Samuel então obedece ali e responde a Deus: fala, pois o teu servo está ouvindo, que Samuel começou a conhecer a Deus, começou a ser revelada a voz de Deus, a palavra de Deus para Samuel. E ele se dispôs a ouvir a voz de Deus e a obedecer o que Deus estava falando com ele. A partir desse momento, Samuel começou a andar e ter intimidade com Deus, fazendo a vontade de Deus. E lá no final do capítulo, a partir do versículo 19, fala: Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem.
Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Então, quando Samuel passou a andar com Deus, Deus voltou a aparecer ao seu povo. Voltou a aparecer com frequência. Antes, o Senhor falava raramente, como a gente viu no primeiro versículo, mas agora o Senhor estava falando continuamente ao seu povo através do profeta Samuel. Samuel foi reconhecido pelo povo como profeta de Deus, pela intimidade que ele andava com Deus. Obedecer a Deus é uma escolha. Quando a gente não obedece a Deus e a gente resolve se afastar dele, as consequências são ruins. Então, deixa Deus falar conosco, deixa Deus falar com você e a gente não vai ficar perdido, a gente vai sempre receber a direção do Senhor para as nossas vidas. Eu espero que meu devocional tenha falado também ao seu coração e que Deus tenha ministrado na sua vida.